Se você é empreendedor e ainda não aderiu ao conteúdo digital, tá deixando todo o potencial do seu negócio na mesa. No episódio de hoje, a gente vai te mostrar como utilizar conteúdo para vender mais na Black Friday. Esse episódio é para você, empreendedor, ou melhor, como a gente gosta de chamar aqui, eu presa, que precisa dar conta de tudo, da venda, das fotos, do site, enfim, que tá sempre atolado com as tarefas administrativas. A gente sabe que você não dá conta de tudo e muitas vezes a solução tá ali, bem na sua frente. Oi, eu sou a Life. Oi, eu sou a Mônica. Juntas nós temos uma empresa focada em desenvolvimento de conteúdo criativo de alto impacto. E não é uma empresa só de marketing. O estúdio ele vem com uma proposta muito além. Ele vem com a proposta de diferenciar o seu negócio dentro do digital, de colocar você, empreendedor, como destaque. Isso mesmo, e a gente já teve contato com várias pessoas, tá? Empresas que tentaram fazer as coisas sozinhas, que tentaram investir em marketing digital e não obtiveram retorno, não sabem mensurar esse resultado e acabam perdidas. E é exatamente sobre esse mundo do empreendedorismo que a gente vai falar hoje. Mônica, a pergunta que não quer calar. É possível se destacar e vender mais nessa Black usando conteúdo digital? Lá eu acredito que sim, é possível vender mais na Black utilizando conteúdo digital, porém, se você utiliza esse conteúdo com estratégia, se você consegue criar o conteúdo certo para o público certo. Muitas vezes os empreendedores ou as pessoas que querem aproveitar essas datas sazonais simplesmente quer postar todo dia, quer fazer uma trend, quer fazer um vlog e não é isso que traz resultado. O que traz resultado é conteúdo feito de maneira estratégica. Isso me lembra muito a época da faculdade, há muito tempo atrás, onde se falava muito em AIDA. O que é AIDA? AIDA é um método simples, utilizado no marketing e que eu entendo que funciona até hoje. E o conteúdo eu enxergo como um motor na atualidade para a metodologia AIDA, que é atenção, interesse, desejo e ação. Sim. Então, se você constrói conteúdo estratégico, com certeza na Black Friday você vai vender mais. E assim, hoje a internet ela é uma vitrine enorme para Sim. você expor o que você vende, seja produto ou serviço. O problema é que as pessoas elas não estão preparadas para expor o negócio delas da forma certa nessa vitrine. Imagina que é Natal e eu vou lá e coloco na semana ali antes do Natal, eu coloco minha vitrine. Imagina que eu tenho uma loja física. Eu coloco na minha vitrine roupas de praia, biquíni. É claro que meu cliente não vai se interessar. E não, isso não é sobre você expor conteúdo de Natal na época de Natal. É sobre você expor o conteúdo certo para o público certo. É sobre você ter um posicionamento adequado que atraia o público que vai comprar de você. Porque se você estiver conversando com o público errado, você não vai vender. Não é porque você tá na internet que você automaticamente vai vender. Se você estiver conversando com o público errado, que não compra de você, ou então aquele público que vem ali, ai, quanto é? 100. Ai, tá bom, obrigada. Que ele vai lá buscar o menor preço na concorrência, esse também não é o público que te interessa, porque você não vai conseguir fidelizar ele. E é muito importante qualquer empreendedor ter consciência. Números, se eu não me engano, de 2024 mostra que 59% da população utiliza as redes sociais como decisor de compra. Então, é uma baita oportunidade a Black Friday de colocar conteúdo estratégico para o público certo. Sim. E alcançar um resultado excelente. E assim, hoje em dia todo mundo tá nas redes sociais, como você falou, né? Então imagina uma coisa, você pode não usar a rede social majoritariamente como a principal fonte de renda do seu negócio, mas você pode usar ela como uma vitrine para ampliar a visibilidade do seu negócio. Então é uma coisa que eu costumo falar, né? Sobre planejamento. Quem não planeja nada, planeja fracassar. Quando você vai lá na rede social e você fala, ai, hoje eu vou fazer um post. Ai, amanhã eu vou fazer um post, mas sem planejamento. No dia, acontece alguma coisa, você fica imerso e você não consegue postar. Faltou planejamento. Quem não planeja nada, planeja fracassar. E aí, as pessoas vêm pra rede social achando que é assim, é festa. Ah, eu não preciso de planejamento, eu só preciso postar. E vai acontecer, e não acontece. E aí, é aí que as pessoas desistem. Verdade. Vou apostar
acordando, vou apostar dormindo, vou postar essa roupinha, esse look, e cadê o resultado? Ai, não vem, não consigo pagar minhas contas, e por quê? Sim. Realmente, planejamento é o passo inicial. A estratégia é nada mais do que como te levar de um ponto a outro. Sim, do ponto A ao ponto B, né? Exatamente. E se você não tem isso, qualquer caminho serve, não dá resultado. Você não chega ao objetivo. Então, Sim. tem que saber qual é o objetivo. O que é que você quer? Qual público você quer atingir? Qual faturamento você quer atingir? Qual o objetivo principal do seu negócio dentro de um curto prazo? Sim. Então, não pensa em um longo prazo. Quero me tornar a maior empresa no digital. Não. Quero fazer com que meu negócio fature bem na Black Friday. Então, Sim. monta um plano de ação e executa dentro do período que tem, Sim. que o resultado vem. E um plano também a curto prazo, né? Sim. É importante você ter o planejamento ali de longo prazo, sim, mas ele vai te guiar. E não vai ser só o alvo que você vai olhar. Porque pensa comigo, as pessoas têm a péssima mania de fazer assim. Em um ano eu quero faturar R$1 milhão, minha empresa está começando hoje. Aí, quando chega no próximo mês, você faturou 30. Não, ainda não bateu 1 milhão. Tá, mas 1 milhão era a sua meta do ano. Era a sua macro meta. É importante você ter a macro e Sim. a micro. Você vai olhando ali mês a mês. Olha, não bati 30 esse mês, mas eu fiz 15. No próximo melhora. E aí, quando ele não bate aqueles 30, ele quer o que? Desistir. E um ponto legal que você trouxe, o quanto planejei faturar 30 mil nesse mês, faturei 15. Ai, vou desistir ou eu tenho que fazer algo diferente. O básico bem feito funciona. Sim. Então, onde foi que eu errei? O que é que eu preciso ajustar? Por quê? O que foi que vendeu mais? Então, replica. Sim. Olha o que você fez certo, replica para o resultado vir. Sim. Não fica querendo criar coisas, porque vai dar mais trabalho, não consegue rodar da forma que tem que rodar, e aí acaba, né? Muitas empresas acabam, as pessoas desistem por conta disso. Muitas vezes não enxergam o resultado no prazo curto que ela deseja, e aí desistindo. Imagina que o empreendedor, empresa, né? A empresa de uma pessoa, imagina Sim. que todo mês ela tá ali mudando as estratégias, mudando. Ela não consegue ter tempo de maturar. Eu vou usar o exemplo agora do algoritmo, tá? A gente tem lá o perfil no Instagram. E aí, o algoritmo ele vai precisar de pelo menos 30 dias para entender qual é o seu assunto, o que você fala e o público que você quer atrair. Você posta um vídeo hoje, você fala assim, ai, o meu vídeo ele não viralizou, não. Vou desistir. Aí você posta outro amanhã, ai, flopou. Aí você posta outro, ai, não deu certo, não trouxe venda. E aí você parte pro desespero. Vai lá, investe em tráfego. Você vai lá, clica no botão impulsionar e coloca R$6 por dia. Né? Botão impulsionar vou contar mais pra frente. Pois é. E aí a pessoa começa a agir no desespero. Quando você fecha o mês, ela já investiu R$1.500 em um tráfego que não funcionou e não trouxe nenhum cliente. Cara, tem um case, você falando, né, que eu lembrei, eu não preciso citar nomes, que investiu R$2.000, não viu resultado, não teve paciente, um consultório, tá, de atendimento e desespero. Sim. Não é assim que funciona, tem que ter estratégia, não é só fazer uma publicação e ir lá no botão de impulsionar. E o engraçado do botão de impulsionar, e eu acho que poucas pessoas sabem disso, e é muito importante a gente reforçar. Eu acho que esse seria aquele gancho do o que você não sabe sobre o botão de impulsionar do Instagram. Exatamente. O que você não sabe. E eu vou te contar agora. Vocês aí que tem iPhone, né? E faz uma publicação, nem espera tracionar para saber se as pessoas no orgânico estão gostando do que você postou e decide impulsionar. Não que o botão de impulsionar não deva ser utilizado, mas olha só que falta de sabedoria que muitos empreendedores fazem e perdem dinheiro, tá? Perdem dinheiro de verdade. 30% do valor do seu investimento de mídia você paga para a Apple, só por estar utilizando o botão de impulsionar no seu iPhone. E eu não sabia disso, eu já usei muitas vezes, tá? Lá atrás. Deixa eu me salvar,
Tá lá atrás, quando eu tinha um perfil fitness, quando eu não entendia sobre essas coisas. Então é isso aí, galera. Tenho o meu iPhone, vou apertar o botão de impulsionar e simplesmente, se você investiu 100, R$70 é apenas para você alcançar o seu público. E aí, os 30% fica como, Mônica? Como é isso? Sim, gente, é um acordo, tá? Tá em contrato, onde o botão de impulsionar lá, se for utilizado dentro das plataformas de iOS, é necessário pagar esses 30%, a Meta precisa pagar esses 30% para a Apple, e isso é cobrado direto do anunciante. Então, assim, impulsionar funciona. Funciona se você fizer dentro da ferramenta do Meta, não utilizar lá diretamente, para que você não perca o seu investimento. Então, com certeza, muita gente ainda faz isso. Isso começou a vigorar em 2024, esse contrato. Muitos empreendedores não sabem, tá ali no desespero, como esse case que eu contei para vocês, tipo de R$2.000, e tá ali gastando dinheiro e não enxergar o resultado. Busquem pessoas e profissionais que consigam fazer uma estratégia correta de anúncio e de tráfego pago para você. E com isso eu tenho 2 tópicos. Um é um pouco sensível, que é sobre venda na Black Friday, mas eu vou falar o primeiro, né? Falando sobre buscar pessoas, ainda tem esse ponto. Você vai lá impulsionar, mas quem te garante que você tracionou o público certo? Não. Quem te garante que você colocou lá o perfil... homens de 35 anos que têm um interesse em dentista. Que têm um interesse em colchão. Que têm interesse em clínica de estética. Não é assim, não. E aí? Exatamente. E o outro tópico? Pode falar. Não, pode falar. E é assim, ó. Construir público, construir perfil e o marketing, qualquer coisa, é teste. É necessário testar. Então, é necessário construir os públicos, testar e replicar aquele público que realmente está funcionando e trazendo o objetivo. E olhar sempre para o dado, olhar sempre para o resultado. Sim. Uma coisa que as pessoas também não se atentam é o tipo de criativo. Ele conta, né? O tipo de criativo que você tá rodando. Inclusive, hoje em dia, que tá assim, o boom do GC. E o GC, o GC, o GC. Inclusive, eu sou GC, tá? Então, não é uma crítica ao GC. É um ponto de atenção. O conteúdo GC, nem todo conteúdo GC é feito pra converter em vendas. Vai depender do criador, vai depender do roteiro, vai depender da estrutura e do seu conjunto de anúncios. Então, tem lá o vídeo pra atrair crescimento no orgânico, tem o vídeo pra educar, tem um vídeo pra fortalecer sua comunidade e tem um vídeo que vai te gerar vendas. Eu vou contratar o GC. Você vai lá, contrata um GC que ela é expert em branding, não é expert em venda, em conversão. Ela não te dá resultado e aí você sai dizendo que o GC não presta. É a mesma coisa influenciador. Você vai lá, contrata um influenciador, eu vou vender super porque ele vai me apresentar pro público dele e vai... Não. Aí ele não dá match com sua marca. Imagina você contratar uma influenciadora de moda pra falar sobre colchão. Colchão não faz parte da rotina dela. E aí depois você vai lá e vai dizer que influenciador não presta. Então, isso é um ponto que você precisa prestar atenção. Você precisa estudar o seu público, você precisa estudar o público da influenciadora que você está contratando, você precisa estudar o tipo de criativo que o GC está fazendo para você, porque não é só que... o GC vai fazer, a mágica vai acontecer. Não é assim, é um conjunto de coisas. E aí eu vou trazer o tópico para você explicar, que é sobre o conjunto de anúncios. O conjunto de criativos dentro de um anúncio. Perfeito. É necessário ter você cria uma campanha, tá? De forma básica. Você vai criar uma campanha e dentro dessa campanha você vai ter um conjunto de anúncios. Cada parte desse criativo tem que ter um objetivo, como a Laina falou. E é muito parecido, gente. Eu digo sempre, estratégias de marketing é replicar e é teste. Então, você vai ter o criativo que vai despertar o interesse, você vai ter o criativo que vai despertar o desejo, você vai ter o criativo que você vai fazer com que ele mova uma ação e aquele criativo que vai ser para conversão. E isso sempre segmentando para cada público. Cada criativo desse deve aparecer para um público no momento certo, porque vai ter aquela pessoa que ainda não conhece, então você precisa chamar a atenção dela. Então tem aquela que já te viu, você já conquistou a atenção e agora você tem que despertar o interesse. Então esse é um outro público. Então muitas vezes as pessoas gastam verbas e muito, muito dinheiro fazendo o quê? Só chamando a atenção. Esqueceu do público que já chamou a atenção e já está na fase do interesse. Esqueceu do público que está com interesse, que ele tem que despertar mais desejo. E esqueceu do gancho final, que é o anúncio para conversão. Então,
Tudo isso tem que ser muito bem estruturado, pensado e acompanhado para trazer o resultado correto. E uma coisa que as pessoas esquecem, né? O funil de conteúdo, ele segue a mesma metodologia de um funil de vendas. E dentro de um anúncio, não é porque você clicou lá em impulsionar ou você colocou o seu anúncio dentro do Meta que ele automaticamente vai vender. Ele também segue um funil. E a sua estratégia de marketing no orgânico também segue um funil. Então, assim, as estratégias, elas não são independentes. É o mesmo método, só que aplicado de formas diferentes. Mas o principal é a mesma coisa. Sim. O funil é um só. O funil atrai, educa, converte. Chama atenção, educa, converte. Sempre. Então, um anúncio, é um conteúdo, é no trabalho de GC também. Então, independente dos pontos. E aí, como vender mais nessa Black Friday? Vamos puxar para 2 pontos. Como se destacar e vender mais nessa Black Friday, estando em cima da hora, porque a gente já tá quase em novembro. É possível? Com 2 coisas, tá? Você falou no começo. Planejamento mais ação. Se você planeja com a estratégia correta e executa, você consegue. Se você planeja e não executa, você não consegue. E se você vai mover uma ação sem o planejamento, você não consegue. Então, é uma casadinha básica, planejamento de curto prazo, estratégia correta, entendimento do público que está mais aquecido para você conseguir converter e tocar o baile. E sobre vendas na Black Friday com anúncio. Porque as pessoas acham assim, eu vou rodar anúncio agora, as coisas vão acontecer rápido. De uma hora para outra. E inclusive é o mal da internet, tá? Já que as coisas acontecem de uma hora para outra. É porque eu coloquei aqui um anúncio na minha promoção de Black que eu vou vender? Não. Só para te dizer, um anúncio, uma campanha de anúncio que você coloca para rodar dentro de uma plataforma, ela, como a gente, precisa de um tempo de aprendizado. Você não começa sabendo tudo, você já não começa fazendo tudo, como você no GC. Você falou, nossa, lá no começo eu fiz, eu não sabia. Então, é a mesma coisa para uma campanha que você quer rodar. Você não vai simplesmente colocar um anúncio na internet, a nossa panfletagem no digital, e tipo, que legal, vou achar um público lá que vai achar super lindo o meu anúncio e vai comprar. Não funciona assim. E outra coisa, às vezes a pessoa tá tão focada em vender que ela esquece do restante do funil. Sim, acho que essa é a maior dor do marketing. A maioria das empresas querem só a última parte do funil, que é a conversão. Então, se você conversa com qualquer dono de empresa, de uma multinacional a um MEI, ele vai dizer, qual é o meu problema? Eu quero vender mais. Sim. Eu quero que você faça eu conseguir vender. Só isso. Mas você tem que fazer um anúncio institucional, você tem que educar, você tem que explicar o que é. Não, eu não quero, eu só quero o de conversão. Não vem o resultado. Pode até vir, mas não vai vir de uma forma saudável a longo prazo e alcançando o faturamento que você deseja. Verdade. Por quê? Porque você vai atrair uma pessoa que vai fazer uma compra pontual, comprei na Black e fui embora. Exato. Não fidelizou. Você perdeu a oportunidade de fazer recorrência. Sim. E aí, as pessoas esquecem também de criar o quê? Relacionamento. Sim. E aí vem essa questão da compra pontual. Te vi numa promoção, tava barato, comprei. Comecei a seguir. Você só tá empurrando venda pra mim, eu não quero mais comprar de você. E a parte que você fala assim, eu acredito nisso, pro seu cliente dizer, nossa, eu também. Me identifiquei com você, vou comprar mais de você. Então, falta esse relacionamento, essa aproximação. Há uns anos atrás, que eu não vou lembrar, mas na época da pandemia, eu era empreendedora. E aí, um ponto que foi, assim, chave pra gente se destacar na cidade era local, o negócio, tá? A gente começou sem ter nada. A gente tem um valor aqui, bora investir, bora. Primeiro passo, a gente foi identificar qual seria o nosso diferencial. Segundo, era uma coisa que eu odiava que Igor fazia na época, mas assim, deu certo. O cliente chegava assim, eu vou pegar o meu ônibus meio-dia, isso era 11 horas. Eu preciso de uma caneca pra entregar meio-dia, igual a gente faz. Todo dia de sábado eu ficava maluca, porque era sempre, eu preciso pra pegar 3 da tarde, a loja fechava 2. E eu falava, a gente entrega.
eu brigava horrores, né? Eu falava, não, porque as coisas acontecem assim, é muito rápido e que não sei o que. Eu ficava tempo de surtar, porque a gente tinha que desenvolver arte, fazer, nananã. E no horário pontual, o cliente estava lá pra pegar. Mas isso foi o que fez a gente vender. Sim. Então, assim, E aí é um ponto que também muitas empresas não se atentam, né? A importância de você solucionar um problema. Se aquele cliente estava te pedindo com urgência, ele estava precisando para aquele momento. E a partir do momento que você atende aquele cliente, você automaticamente ativou um gatilho nele, que é o gatilho da gratidão. Então ele vai falar, eu vou comprar com ele de novo, porque quando eu precisei, ele me atendeu de forma rápida. sim. E na internet a gente tem muito isso. Sabe quando você faz um post e aí seu post flopa e ninguém comenta? Ah, eu não tive comentário nenhum, porque você não conseguiu atingir um gatilho de sentimento no público. Então imagina, eu fiz um post e eu tava falando sobre esse copo aqui. Não gerou nenhum sentimento. As pessoas, elas são movidas por sentimento o tempo inteiro. Então vamos lá, eu quero vender na Black. Uma semana antes da Black eu vou postar a foto do meu look. Vai gerar desejo? Não vai. Você tem que fazer isso antes. Sim. Ai, mas tô apertada e agora o que faço? Toca na dor. O que o seu produto resolve de problema? Seu cliente, ele vai ter um problema. Então, qual é a solução que o seu produto oferece para o seu cliente? Você vai ter que mexer no sentimento dele de algumas maneiras. Vai ser na problema versus solução ou vai ser no desejo. O desejo eu acho ele muito interessante, particularmente. Porque é algo que leva um pouquinho mais de tempo, mas quando ele vem para comprar, não tem dúvida. Imagina, você passa ali um mês dizendo eu preciso de um guarda-roupa. Eu preciso de um guarda-roupa. Eu tô desejando esse guarda-roupa já faz um mês. Aí você não comprou ainda por quê? Porque eu tava esperando o meu cartão fechar. Mas quando ele fechar, eu tô lá comprando o guarda-roupa. Porque você começa a viver em prol daquilo. Todos os dias você acorda falando assim, ai, essa bagunça aqui, se eu tivesse meu guarda-roupa. E aí, foi pelo desejo, mas volta pra um problema. Sim. Então, sempre o problema vai ser solução. É você ter isso em mente. Então, vamos lá. Pra quem é empreendedor e tá assistindo este episódio, quais dicas você daria pra conseguir aproveitar essa onda da Black Friday? Ah, rapidinho. Black Friday e não Black Fraud, porque as pessoas têm a mania também de criar uma campanha inexistente. Colocar uma promoção, ai, era tanto e tá por tanto, quando na verdade nunca esteve por esse preço. E isso acaba queimando o filme também. Sim, e assim, de dica, é muito importante o que você falou. E aí eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Eu sou uma empresa, eu não tenho margem para dar desconto, eu não tenho como fazer promoção, eu não tenho realmente esse benefício que é o mais atrativo e o que mais os consumidores esperam da Black. E agora, eu vou fazer uma Black Fraud? Não. Você vai simplesmente potencializar os benefícios que o seu produto ou serviço traz para esse cliente. Você vai com certeza encontrar algo que vai ajudar ele a solucionar aquela dor e aquele momento. E aí ele vai sim trazer confiança, entender que você estava participando da campanha com o que você tinha. Então assim, gente, não inventa, não faz promoção enganosa, porque você simplesmente vai afastar um público que você poderia fidelizar se você agisse com honestidade, que é o maior ponto hoje em dia. A gente vê muitas campanhas, todo site preto, todo mundo com aqueles, não sei quanto % de desconto. Nada, não, a semana passada tava o mesmo preço, é mentira. A pessoa vai embora, não acredita mais em sua marca, então não faz isso. Potencializa benefício, diferencial, traz experiência na entrega. Então tem várias coisas aí que você consegue desenvolver para fazer um bom resultado na Black Friday. Tem tantas formas de você conseguir agregar para o cliente e tudo vai voltar ao sentimento. Imagina que você fala, eu não tenho dinheiro para fazer uma promoção e tal, eu não tenho margem para mexer, mas você pode fazer uma campanha que vai fazer com que ele se sinta pertencente à sua comunidade, né? Pertencente a um lugar, porque hoje em dia a gente gosta de pertencer. Se você chega num restaurante, no restaurante não, que é algo mais intimista, mas em uma mesa de um gastrobar, você vai sentar em uma mesa onde você não se sente pertencente? Não vai.
Então hoje as pessoas precisam pertencer a algum lugar, sentir isso. E aí você vai lá, você coloca um brinde, você faz um diferencial na entrega, tudo isso já vai ganhando o cliente. E aí eu lembrei de um caso. Tem uma marca que eu sigo nas redes sociais que ela não participa de Black. E ela foi lá e justificou o porquê que ela não participa de Black. Gente, essa foi a maior furada de estratégia de marketing. Ah, mas porque a gente queria justificar. Mas os clientes não estavam te perguntando. Porque não era o perfil do seu cliente. Entende? Não era o perfil do seu cliente dizer assim, ó, eu quero um Black Friday. Porque ele entendia que o seu produto era caro, artesanal, sob demanda. Mas você foi lá e você disse assim, ó, por que que a nossa marca não participa de Black? E aí quando o post viralizou, mas foi pro lado ruim. Quando você abrir os comentários, o tanto de gente que tava falando assim, ai, mas a marca fez uma péssima estratégia. Ninguém perguntou. Porque o argumento também não foi convincente o suficiente. Ela poderia reforçar toda a marca institucional dela de artesanal, à mão, sobre encomenda, nananã, de uma outra forma, com conteúdo institucional, por exemplo. Aí a justificativa da marca nos comentários foi o seguinte: ai, mas a gente estava respondendo uma pergunta pública. Respondi, de forma pública, né? Se de fato os clientes estavam te perguntando isso, você sanava essa dúvida num 1 a 1. Nem tudo precisa ser postado. E é aí que muitos empreendedores erram feio. Porque uma vez que você muda a percepção que as pessoas têm de você, nunca mais ela vai voltar. É igual a confiança, a Black Friday, fraude, né? Você foi lá, fez uma promoção que não existe. O cliente vai saber, ele nunca mais vai confiar em você. Sim. O cliente te via de uma forma, você fez essa ação de forma precipitada, o cliente nunca mais vai te ver da mesma forma. Gente, posicionamento é isso. Uma vez que você desver, né, o seu... não é cliente, mas a pessoa que tá te vendendo alguma coisa, né? A outra pessoa, de uma forma, já era, acabou. Sim. Tudo que você construiu, levou anos pra construir, você consegue destruir rapidamente. E aí tá o caso que muitas pessoas não conseguem sustentar, né? Quando você maqueia demais. Sim. Então esse é um ponto importante também. Ai, eu quero fazer assim, mas faz parte de você, da sua personalidade? Porque se não fizer, você não vai sustentar por muito tempo. Sim, com certeza. E hoje eu acho que a internet está cheio, tá? Essa semana mesmo eu tô vendo vários casos, tanto de marcas, empresas profissionais se posicionando que não vão participar de Black, que não estão, como outros vendendo coisas absurdas, que você tá vendo que aquilo ali não existe realmente, mas depois a credibilidade dessas empresas, quando passar, já não tem mais, sabe? Ela já começou, em vez de fazer uma campanha de Black, ela começou a fazer uma campanha de destruição de marca, de destruição de posicionamento. E isso cabe muito para o nosso nicho. As pessoas acham que marketing é você ser marqueteiro, que marketing é você mentir na internet, que marketing é você enganar o cliente, que marketing é você dizer assim, ó, é só hoje e amanhã ter. Não é isso. Sim. Inclusive, quem te vende esse tipo de estratégia, a pessoa não entende nada de marketing. Então, entende de golpe. Exatamente. Exatamente. E hoje tem muito isso, tanto de gente que confia o seu sonho para uma empresa de marketing que diz que sabe fazer marketing, e aí a pessoa, ela se decepciona, e aí automaticamente ela fica com a visão negativa do mercado, porque hoje em dia as pessoas tratam marqueteiro como marqueteiro. É tipo assim, com um tom de desprezo. Pejorativo, né? Aí você foi lá, contratou uma empresa, porque essa empresa de marketing disse que ia alavancar suas vendas. Ela começa a fazer uma coisa meia boca, você não tem resultado. Ela te apresenta o resultado de uma forma genérica, diz assim, olha, você teve X de alcance, X de engajamento, mas você que é empreendedor, você não sabe ler esses dados, e aí pra você não tá dizendo nada. E aí você começa a automaticamente ver aquele dinheiro que você tá investindo como uma despesa. Porque se você não tem noção do investimento, não é investimento, é despesa. Se você não consegue mensurar, não é investimento, é despesa. Nossa, Laina, você tocou em um ponto que é assim, o conhecimento, o educar. A maioria dos empreendedores, e isso a gente nem pode ver como algo que é culpa do empreendedor. Sim. E eu acho que eu trago muito a responsabilidade pra gente Sim. mesmo que atua. A gente tem que encontrar uma forma de mostrar os dados e o resultado dentro do negócio daquela empresa que a gente está atendendo de maneira simples, clara e objetiva. Então,
As métricas que a gente, como profissional de marketing, está buscando, os dashboards que a gente está olhando, não é a mesma coisa que o cliente vai ter a capacidade de entender que ele investiu R$2.000 e ele teve isso aqui de retorno e você quer mostrar que aquele anúncio foi o melhor anúncio do mundo. Mostra o prático, mostra, ó, fizemos isso, deu esse resultado, dentro da sua estratégia tá muito bom, vamos replicar. Outra coisa é, cadê o lead? Para onde ele foi? Ele converteu? Ele se tornou cliente? Os empreendedores não sabem. Então, tem empreendedores que têm múltiplos canais. Vende no site, vende no porta a porta e as informações vão se perdendo. Então, não existe uma gestão correta, um CRM. E as empresas também têm que conseguir orientar, como estrategistas de marketing, a importância do cliente ter esse domínio sobre o seu negócio e sobre... eu chamo que é o pote de ouro. O pote de ouro são as informações que você tem do seu consumidor, de quem está comprando sua marca. Quando foi que ele foi pela última vez lá? Quando foi que ele foi pela última vez em sua loja? Quando foi que ele visitou seu site? Se você começa a mapear isso, você começa a construir dados e estratégias mais assertivas para atrair públicos semelhantes. Sim. Então... isso é muito importante e é uma dor muito grande no mercado. E aí, um ponto-chave também, justamente por essa ausência de informação, é achar que a empresa ela vai fazer tudo. E são serviços separados e diferentes. Sim. Um planejamento editorial é diferente de uma gestão de tráfego, é diferente de uma criação e captação, produção, enfim, de conteúdo. É diferente de uma análise, né, de estratégia de conteúdo, de uma estratégia de lançamento, são pontos diferentes. Mas justamente a falta de conhecimento... Esse é um dos pontos. A falta de conhecimento traz essa parte negativa, porque a pessoa acha que você vai fazer tudo. O outro ponto é que acaba baixando o valor de mercado. Porque se você traz aqui para Salvador, você vê que um profissional de marketing tem o teto que ele vai. Ah, isso é culpa das empresas? É culpa da falta de conhecimento. Sim. Porque eu vou contratar um profissional de marketing e ele vai resolver todos os meus problemas. Eu vou contratar uma agência e ela vai resolver todos os meus problemas. E não é assim. Não, gente, o futuro, se a gente faz uma pesquisa rápida, a gente percebe que o futuro das agências de marketing tende a ser cada vez mais segmentados. Então, cada vez mais nichado. A tendência é você encontrar agências que sejam especialistas em um nicho, agências que sejam especialistas em atender um certo tipo de serviço, como criação de conteúdo, como uma roteirização. Então, isso vai cada vez mais separar. Sim. Então, não existe mais aquele perfil de agência generalista, eu sou uma agência 360. Pode até ser, mas com certeza dentro dessa agência vai ter especialistas para trabalhar com cada área. Vai ter o especialista de tráfego, vai ter o especialista de conteúdo, vai ter o especialista que vai desenhar o seu plano de ação e as estratégias. Então, é o correto e é o futuro, tá? E aí, agora eu vou vender meu peixe, tá? O estúdio, ele vem justamente com essa proposta de diferenciação. A gente não é só mais uma agência de marketing. A gente vem com uma proposta diferente, por isso que a gente não tem agência no nosso nome. É estúdio de criação, o lugar de onde nascem as suas melhores criações. O nosso foco é no conteúdo criativo de alto impacto. Então, a gente vai trazer uma alta performance para o seu negócio através da criação de um conteúdo criativo. Porque hoje em dia todo mundo diz que cria conteúdo na internet, mas nem todo mundo cria conteúdo criativo o suficiente para despertar a atenção do seu cliente ideal. Porque não basta só despertar a atenção do cliente, tem que ser do seu cliente ideal, porque se ele não for, ele não vai comprar de você. É isso aí. E aí, nesse episódio, como é o primeiro, a gente trouxe um presente, né? A gente vai disponibilizar aqui no link da descrição para vocês um e-book com estratégias validadas para você conseguir se diferenciar e vender mais na Black Friday. Se você é empreendedor, seu momento é agora, hein? Aproveita todas as dicas desse podcast, aproveita o link na descrição, baixa o e-book, já pega esse plano de ação, começa a executar, porque você está na melhor época do ano para fazer o seu negócio capitalizar e chegar aí no final do ano com um ótimo resultado. Esse foi o primeiro episódio do Estúdio Talks, eu espero que você tenha gostado. E no próximo episódio a gente tem uma convidada especial, né? Ela vai revelar todo o segredo para você se diferenciar em um mercado altamente competitivo. Não dá para perder, né? Esse episódio aí tá
sensacional. Eu acho que eu chamaria ele de pote de ouro, porque ela vai revelar muitas coisas. Se você quer saber como ser realmente um vendedor e uma vendedora de excelência, não perde esse episódio. Então é isso, se inscrevam aqui no nosso canal para não perder nenhum dos próximos episódios e a gente te vê na próxima. Tchau. Tchau. Tá lá. É aqui, né? É cá, né?